Concorda? Sim. É uma bandeira eleitoral. Não, Lula, o governo Lula se preocupa sim com o problema do crime organizado e está combatendo pela Operação Carbono Oculto. Concorda? Sim. É uma bandeira eleitoral. Não, Lula, o governo Lula se preocupa sim com o problema do crime organizado e está combatendo pela Operação Carbono Oculto. Eu só vou dizer aqui o headline, porque eu vou trazer esse assunto na segunda-feira. A Operação Carbono Oculto é uma farsa! A Operação Carbono Oculto, Carbono Oculto não combate o crime organizado no país. Não tem um sujeito do PCC e do Comando Vermelho que esteja sob investigação, que tenha sido pego, e as pessoas que estão apontadas nessa operação como membros do primeiro comando da capital não são membros do primeiro comando da capital. O governo Lula sequestrou esta operação, que era do estado de São Paulo, para fazer campanha política, para dar desculpas diante da crescente preocupação que o Donald Trump viesse a se intrometer nessa questão e declarar como terroristas o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Então a Carbono Oculto foi sequestrada do estado de São Paulo pelo governo Lula para que o governo Lula dissesse que combate o crime organizado. Mas eu comecei a desmontar o quebra-cabeça da mentira do governo. E tem um detalhe que está em toda a imprensa e também vou trazer em detalhes na segunda-feira. Beto Louco não é lavador de dinheiro do PCC. Ele é um sujeito que apenas sonegou impostos, muito imposto, fraudou combustível, mas nunca lavou dinheiro para o PCC. Eu estou terminando de revirar toda a operação, não tem uma prova. Caramba. Não tem nada. E é por isso que o Paulo Gonet não dá andamento na delação. Porque a partir do momento que o Paulo Gonet aceitar a delação do Beto Louco, ele vai ter que assumir que o governo federal não combate o crime organizado através da Carbono Oculto. Mas tudo isso vem na segunda-feira. A notícia agora foi publicado, #oficial, Cláudio Caivano. Ai, caraca, essa daí me pegou de surpresa, porque eu Eu tô com quilos de material em casa para terminar, mas eu tô tão oriçado com essa história que eu já soltei um peidinho aqui. Porque a gente dava como certo o fato do Beto Louco ser um membro do PCC. Mas bom, vamos deixar para segunda-feira. Pavinato, eu vejo, óbvio, né, com muito bons olhos essa questão do Donald Trump. Eu espero que existam operações, e aí vou fazer alusão a um documentário. Eu gosto muito de canais que envolvem investigação e inteligência militar, né? Então tem vários canais no YouTube, canais bons, que trazem boas informações. E recentemente eu vi um sobre o narcotráfico, por exemplo, que a Amazônia, né, como um todo ali, os rios da Amazônia, eles são como ruas de escoamento da droga que vem de outros países, não do Brasil. O Brasil não é um produtor realmente de cocaína e maconha, mas é um hub e que escoa muito produto através dos rios, né, dos afluentes do Amazonas, e que desembocam, obviamente, no mar. E aí nós temos o porto de Suape, no Pernambuco, tem o de Santos, e acabam sendo outros hubs para mandar isso para a Europa. Se os Estados Unidos fizerem, e já devem estar fazendo, como você mostrou aí na notícia, que já tem a liberação, né,
para fazer esse mapeamento, essa fiscalização, eu não duvido, eu divirjo da matéria. Eu não duvido que eles façam sim uma operação, porque a quantidade de droga, né, que vai para fora do Brasil através desse eixo é muito grande, é monumental literalmente. Para vocês terem uma ideia, eles não usam só barquinhos, né, embarcações pequenas, eles usam submarinos. Submarinos produzidos pelos próprios narcoterroristas. Então é um empreendimento, literalmente, que o Brasil não tem condição de combater sozinho. E aí vou fazer de novo, voltar na matéria anterior, Pavinato, se você me permite, para falar da Colômbia. Vocês sabiam que os colombianos não mataram o principal narcotraficante, aí, narcoterrorista da América Latina, anos atrás? Eu me refiro a Pablo Escobar. Pablo Escobar foi perseguido e morto pelos Estados Unidos por 2 oficiais do DEA. E por que isso aconteceu? Não é porque a polícia colombiana era incompetente. É porque você perseguir e prender Pablo Escobar era você colocar em risco sua própria família. Então eles temiam, não só pela sua própria segurança, porque eram policiais e militares do exército colombiano, mas se preocupavam com a família. Então, quando chegava lá, na hora H, cercava e tudo, mas para prender, para fazer alguma coisa, para atirar, não atiraram, não atiravam. E aí entrou o DEA para fazer o trabalho. Traduzindo isso para o Brasil, você não pensa que as forças policiais, as forças militares brasileiras não padecem do mesmo mal? Que eles não são monitorados pelo PCC, pelo Comando Vermelho, para saber onde moram, onde vivem, onde os filhos estudam, onde a mulher vai fazer compra, vai fazer a mão, vai fazer o cabelo? Ora, então, infelizmente, tomou uma proporção tamanha o narcotráfico no Brasil que a gente precisa dessa força. Então, graças a Deus, chegou o momento e agora é oficial. Você falou uma coisa que, Caivano, é bastante interessante, a questão do traficante saber tudo do policial. Não sei como tem tanta informação. Quando o Cátia Flávia, lembra do Cátia Flávia? Claro. Lembro. Lembra do Cátia Flávia? Quem é o Cátia Flávia? Eu lembro da música Cátia Flávia, né? Mas quem é o Cátia Flávia? Não sei. Eu lembro da música do... Um Red Soul 7, calcinha, um Red Soul 7, calcinha. Meu nome é Cátia Flávia, o Calcinha. Quando o Calcinha, ele inventou o negócio da câmera corporal aqui no Brasil, para ficar igual dos States, eu ouvi do pessoal de inteligência da polícia, o pessoal que lida com narcotráfico aqui em São Paulo mesmo, que o número de informantes caiu barbaramente. E não se faz inteligência policial sem informante. E por que caiu? Por conta da câmera. Porque eles colocaram a câmera, em primeiro lugar, no policial que faz o patrulhamento ostensivo nas áreas dominadas pelo narcotráfico. E aí você tem um terceirizado que faz a nuvem, que faz que tem lá as fazendas de computador para armazenagem, para armazenar vídeo. E armazenar vídeo é uma coisa pesada e cara. Então é um terceirizado. O contrato, quem me falou isso foi um coronel da Polícia Militar na época. O contrato com essa terceirizada é um contrato cheio de furo. O governo é sempre um mal pagador, atrasa, por isso que é tudo mais caro. Aí ele falou, a gente já não confia no Estado. Tem um terceiro particular, um empresário, que às vezes não recebe do Estado, dentro de um contrato questionável, armazenando as imagens das câmeras corporais dos policiais. Você acha que o primeiro comando da capital já não tem gente dentro dessa empresa que faz o armazenamento das imagens? Ou que o primeiro comando da capital não tenha recurso suficiente para comprar um backup dessas imagens?
É isso que dá. Me permita uma pergunta pra motor você, de Pavio. Ferrari em Chevette 84 dá problema. É isso aí. Me permita uma pergunta a você. Há quanto tempo você já ouve, você estudou no Largo de São Francisco, mas há quanto tempo você escutou que o PCC já pagava faculdade para advogados em faculdades particulares no Brasil? Olha, eu não Principalmente em sei, São eu Paulo, comecei a ouvir isso recentemente, Carvano, eu É mesmo? confesso. Não, Recentemente eu já comecei a ouço ouvir isso há pelo menos 15 anos, Pavinato. E quando eu ouvi que não só Mas você é existiam... propenso a acreditar em boatos. Não, mas olha só, quando eu ouvi isso de um filho de juiz, que a gente fez um curso de pós-graduação juntos, ele me disse que já existiam juízes que haviam sido formados desde o ingresso na faculdade, pagos pelo PCC. 15 anos atrás. Então você acha que não vai ter policial também? Pois bem. E aí, João, o que muda no Brasil? Você veja, né? Você soube que ontem o Brasil declarou guerra aos Estados Unidos, mandando a Jandira Fegari para a frente do Congresso americano. E o canhão, ele disparou alguns impropérios. Aí depois soltou o lança-chamas, que é o Janones. Aí vai. Aí você vê, será que essa publicação hoje foi uma indiretinha para essa declaração de guerra? Pode ser, você viu que o Janones, a turma foi lá no feriado, né, coincidentemente, já curtiu o feriado também por lá, pelos Estados Unidos, gravaram os vídeos, mas isso que vocês mencionaram das câmeras, veja só, com meras perguntas você apontou, ó, existe uma grande possibilidade assim, dessa questão em câmeras em policiais terem efeitos negativos. E quem apoiava fortemente essa questão de câmeras em policiais? Tanto o Supremo Tribunal Federal, que deu decisões mandando o Estado de São Paulo implementar câmeras. E só o Estado de Só São o Estado Paulo. de São Paulo. O Estado do Maranhão ninguém mandou. E nem no da Bahia, onde a violência, os números apontados de violência da polícia seriam bem maiores. Então, tem uma politicagem aí. A própria PF, o governo, o Poder Executivo sempre falando de câmeras em policiais, não sei o quê, mas coloca nos policiais federais, então, horas. Mas, de todo modo, você vê que o Andrei Rodrigues, o Lula, eles criticam essa questão do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como terroristas. Mas, assim, qual é a política de combate do Lula, do Andrei Rodrigues até hoje para essas organizações? Porque elas só crescem, elas não param de crescer, de tomar poder, de ter gente em todos os órgãos da administração pública. Então, qual foi o combate até agora? Me parece que ou nenhum ou muito pequeno, não tem nenhum plano para combatê-los. E a fronteira brasileira, basta a gente olhar o mapa e ver como é difícil, né, policiar aquelas fronteiras gigantescas do Brasil. Como o Caivano disse, acaba sendo um hub. O Brasil não é necessariamente um grande produtor, mas as drogas chegam aqui e são enviadas. E que bom para o Brasil que os interesses dos Estados Unidos colidiram, né, caminham junto nesse sentido com essa questão desse crime organizado, porque essas pessoas que estão lá sob o jugo desses criminosos, elas vão votar agora, por exemplo, nas próximas eleições, no candidato que os criminosos lá mandaram, o grupo criminoso, o terrorista mandou, senão, né, o candidato tem que ser eleito. Se tiver uma câmera na sessão eleitoral, estou só especulando, essas pessoas não podem denunciar. E o colégio ali, as pessoas que fazem a eleição também não, porque é o crime organizado que lá manda. Sim. Então, ó, se vai o comando... Não, pera. Uma hipótese. A câmera... Não tem nada a ver. A urna eletrônica é a prova até de crime organizado. Então a hora que a pessoa chega na urna eletrônica, eu vou te explicar. Ela chega na urna eletrônica, ela fica à prova de bala, o corpo fica fechado. Não entra encosto, não entra Maria Padilha, não entra Maria Mulambo, não entra Zé Pilintra, não entra nada. A hora que a pessoa está na urna eletrônica, pode vir o Marcola com 2 AK-47 na mão, brincando de Scarface, que nada acontece, porque é por isso que é a urna eletrônica. E detalhe, é porque não imprime papel, porque se imprimisse papel, aí já existiria o risco da pessoa, a hora que for pegar o papel, levar uma bala. Exatamente. Então, que bom, né? Tá que explicado, eles né? fazendo... Tinha que explicar isso. Deixa eu explicar, não, que... Senão a gente vai preso. Senão o povo fica confuso também com relação a isso. Agora, e com relação a supostas operações que os Estados Unidos poderiam fazer nas favelas, a gente bem sabe que quem ali está nas favelas são os executores, né, do crime organizado, não são os líderes. Os líderes
estão em mansões, grandes apartamentos, não estão ali. É evidente que fazer uma limpa... Como Estou na Faria Lima! Estou na Faria Lima. Estou na Faria Lima! Estou na Faria Lima! A Faria Lima com o companheiro, mas se ele fizer uma limpa lá como o Cláudio Castro fez uma vez, inclusive explodiu a popularidade dele, certamente serão substituídos rapidamente, esses soldados do crime serão substituídos. Então, sem resolver a questão da favelização do Rio de Janeiro, sem tentar buscar uma solução, que se diz que mais de 20, 30% das pessoas do Rio de Janeiro moram nessas situações, não vai se resolver, porque ali é um convite a ter organizações criminosas, né? O Estado não entra ali, então é uma atuação dupla. Enquanto os Estados Unidos fizerem isso, o Brasil precisa fazer a sua parte, que tende a não fazer, vamos falar a verdade, que graças ao Estado brasileiro, essas organizações se consolidaram e praticam terrorismo e estão atuando nos Estados Unidos. Aí é que é a grande questão para os Estados Unidos. Se ficasse só aqui, eles não estariam se importando, mas como adentra o território americano, vendem drogas para lá, tem operadores lá e realmente complicou para o PCC e para o Comando Vermelho, mas eu até imagino que em breve eles vão emitir alguma nota agradecendo Lula, artistas e especialistas que estão os defendendo. Estão os defendendo. Falando, não, imperialistas Yankee, aqui não, deixa os nossos meninos, porque eles só buscam o lucro, né? Segundo esses especialistas, eles não cometem terrorismo, mas eles cometem sim terrorismo, Pavinato. É empreendedor. O Andrei, a Polícia Federal Brasileira, só faltou falar que eles são empreendedores. Só buscam lucro, não matam ninguém. O Lula já disse isso, né? Que eles deviam, eles não podem ficar sem produzir, então que o governo deveria dar alternativa para eles produzirem então outro produto, se esses serão proibidos. É disso que se trata. Agora eu fico me perguntando, porque a semana passada a minha vizinha falou na CNN, eu encontrei com ela na academia anteontem, nossa, ela ficou brava lá com aquele negócio da cocaína. Ela te viu? Ela te viu? Ela te viu? Viu? Eu tenho culpa. A mulher vai na CNN e vai falar assim, nós temos efeitos muito sérios da classificação do PCC como terrorista. Mas te questionou, argumentou? O preço da cocaína... Não, porque eu vi, ela estava num vídeo na academia, eu já estava no outro, indo embora, eu saí, ó... Aí no dia seguinte, não tem nada a ver o dia seguinte. Ela falou, é muito sério, o preço da cocaína já subiu. Será que o preço da cocaína subiu agora, da tarde para a noite, com a publicação, Caivano? Eu não tenho a mínima ideia, Pavinato. Eu não tenho contato com esse mundo. Alemão, subiu, Alemão? O Alemão falou que subiu. Subiu? Subiu. Tá informado ele, hein? Mas a qualidade... Ele foi passou mantida? na boca agora antes de vir para cá. Agora, muito provavelmente, eles vão reduzir a qualidade, como lembrou aqui o João, para poder baixar o preço e tornar... Porque, veja só, ela usou esse termo, e eu não vou dizer que ela... Ela usou o termo. O termo. Ela foi, não vou dizer que ela foi infeliz, porque dentro do contexto que ela estava falando, e cita até a inteligência da polícia e do Ministério Público para justificar o seu argumento, mas ela trata como o pior fato que poderia acontecer em virtude dessa decisão dos Estados Unidos. E para mim não é a pior. Não, podia explodir é a melhor, o preço exatamente. Da cocaína. Você iria ter como resultado uma diminuição da demanda. Uma da política política de governo, isso de todos os países do mundo. Qual é a política para você acabar com o tabagismo? Jogar o preço do cigarro na puta que o pariu. Exato. É que como é um produto legalizado, eles conseguem fazer isso através do imposto, né? E no caso da cocaína, não. Então você tem que fazer, no caso da cocaína, drogas, você tem que fazer o Trump achou um jeito. O Trump achou um jeito de encarecer. Estão achando ruim? Pois é, parece que sim. Não, e não apresentaram resultado até hoje no combate a essas organizações. Exato. Até a Carbono Oculto que você mencionou, tem propaganda na TV do governo federal falando que faz essa operação. É aí que está o escândalo. Não tem nada. A Carbono Oculto é uma desculpa, além de ser eleitoreira, é uma desculpa que o governo Lula tem para não enfrentar o narcotráfico. Ele finge que está combatendo o narcotráfico sabe que ele não está sendo combatido, porque ele sabe que as pessoas que estão naquela operação não tem nada a ver com ele, e assim eles comem solto nas operações. Que beleza. É o que a gente vê nos filmes e nas séries, né? Exato. Esse poder por dentro, né? Que uma coisa é vendida para a população e a outra coisa é a prática. Então, exato. A gente sabe que tem várias polícias federais dentro da Polícia Federal, então é uma teia complexa. Mas é uma tristeza, né? Você deve estar... Não, eu estou chocado. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias
às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.